Decretados. Na live do Análises Renais, Renan comenta a briga do Bolsonaro e o seu grupo contra Nicolas e 38ão. Vamos conferir. E, naturalmente, é um tema que já foi muito recorrente, especialmente nas lives que eu fazia junto com o nosso querido Junito da Galera, que hoje é um grande apresentador noturno e também tem a live dele própria, tratando dos problemas internos do bolsonarismo. Tá no nosso título, a gente precisa colocar, porque acho que foi ontem, né, o Renato 38ão, que é um crítico contumaz do bolsonarismo, que vive brigando com os Bolsonaro, brigou com o Alan dos Santos. Ele se encontrou com o Nicolas, tiraram fotos juntos e tal. E, naturalmente, o bolsonarismo tá reagindo, né? Em inglês existe o termo que é os loyalists, né? Os lealistas, né? Não existe a versão disso em português, então são os leais ao mito, mas não mais do que ser leal, ele é um defensor da lealdade, né? Serem os defensores da lealdade ao Bolsonaro, eles estão vindo a público brigar com o Nicolas por conta disso, e assim, serei honesto, com razão, o Nicolas, ele tá indo com essa estratégia de tensionamento o tempo todo. Ele aproxima de um cara, eles, mas o cara xingava a gente, mas eu não posso ficar amigo dos outros, não tem que ficar, né? Tempo todo, e ele faz isso como método, porque como ele basicamente... E é muito engraçado isso, né? Prestem atenção no que ele tá fazendo. Os bolsonaristas defendem liberdade de expressão irrestrita. Como discurso, tá? Eles não defendem liberdade de expressão irrestrita. Quando teve o cancelamento do Monark, lá naquele episódio do nazismo, não sei o quê, o Kim Paim ficava vindo a público atacando eles, tá? Assim, os bolsonaristas queriam o cancelamento do Flow Podcast, sim. Tentaram destruir como pudessem o Flow Podcast. O argumento era que o Flow Podcast era... sei lá, do MBL, ou pertencia ao MBL. Eles tinham um monte de argumento vagabundo e vazio. Então eles cancelaram o Monarca à época. Bolsonaristas cancelaram. Então nunca teve esse papo de liberdade de expressão, mas eles gostam de comprar esse discurso. O problema é que eles compram esse discurso enquanto ficam exigindo da parte dos seus membros, né, uma espécie de uma fidelidade canina e uma impossibilidade de diálogo ou associação com qualquer um que não, vamos dizer, declare submissão ao Bolsonaro. O que eu não vejo tantos problemas, mas se você tirar naturalmente o véu de hipocrisia, né? Tira o véu de hipocrisia e fala, cara, ele é um inimigo político e ponto. Não pode. E eu não sou exatamente um primor aí da liberdade de expressão. Beleza. Façam isso, bolsonaristas. Eu acho que é mais do game. E eu acho que aí não tem nem problema. Eu acho que ficar apontando que um cara tá agindo de maneira lisa, tá? É importante porque o que o Nicolas tá fazendo é isso, e tem método. Veja, o que o Nicolas tá fazendo ele tá fustigando o tempo todo, e ele tá sempre obrigando os Bolsonaro a terem que ir atrás dele e falar, isso tá errado, isso tá errado. Uma hora eles começam a parecer chatos e persecutórios. Tipo, não pode, eu não posso aparecer com o Marçal, eu não posso aparecer agora com o Renato 38ão, eu não posso fazer campanha pra fulano, eu não posso fazer não sei o quê, eu não posso criticar não sei o quê, né? Então ele tá fustigando, e quem parece o vilão nessa história são eles e não o Nicolas. Então ele tá fazendo esse jogo, né? E é um jogo malandro, porque eu acho muito engraçado. Eu até tuitei agora há pouco, Riso. Eu até põe meu tweet no ar, porque esse tweet é a cara desse assunto, né? Cadê? Vai lá no Renan e tal. Aqui, ó. Abandonar o mito quando destruía a Lava Jato, ria de morto por Covid, torrava cartão corporativo e tentava golpe de Estado, ninguém quis, né? Só agora que ele será preso que seus fiéis amigos despertaram para o problema? Né? Ou seja, durante todos os erros e crimes cometidos pelo Bolsonaro, essa galera ficava assim, pelo contrário, eles vinham a público defender o Bolsonaro. Então nunca foi sobre o Bolsonaro errar, ou sobre o Bolsonaro ser autoritário, ou se o Bolsonaro tinha um comportamento A, B ou C imoral em muitos termos. Nunca foi sobre isso. É sobre o Bolsonaro perder poder e não precisar ficar vinculado a ele. É isso que tá rolando. É sobre não precisar ficar vinculado vamos dizer, à estrutura de poder de um Bolsonaro declinante. Então essas pessoas são só oportunistas. O Nicolas criticava isso quando o Bolsonaro, né, o cristão Bolsonaro ria de gente que morria de Covid na pandemia. O Nicolas ficava excursionando na pandemia com seus amiguinhos. E era muito engraçado, era ele e um grupo de meninos, né? Todos ficavam viajando juntinhos, né? Enfim, e viajando lá e tal, bababá, olha só o Covid, não sei o quê. Que ele não tinha que ter nenhuma política de restrição na época da pandemia, né? Aí... Quando o Bolsonaro tentava golpe de Estado, quietinho. Pelo contrário, fez a campanha pra deputado e fingiu que nada aconteceu e tal. Quando o Bolsonaro traiu Lava Jato, PGR, PT, tudo aquilo lá, né? E agora, agora ele vai lá se rebelar. E é uma rebelião que não é uma rebelião, né, olho no olho.
Ó, Bolsonaro não concorda. Não, a rebelião que fica jogando. Já tem essa manifestação inútil, que é uma manifestação pró-corrupção organizada por eles pro dia 16 de março. Aí ele vai na manifestação, vão gritar imbrochável, e ele vai ficar nisso. E ele é um jogo de puta, vamos lá, é um jogo de puta que esses caras fazem entre si, né? E eles aceitam, porque o bolsonarismo sempre aceitou quem fizesse isso com quanto puxasse o saco do Bolsonaro. O problema é que a relação de poder muda, aí o caráter deles começa a aflorar. E é isso que eles vão fazer, eu já falei pra vocês. Esses caras, justamente essa ala que mais fustiga o Bolsonaro, conta com o investimento do Valdemar. Então o Valdemar tá investindo neles porque o futuro tá neles. Porque o vínculo que esses caras querem ter não é com o Bolsonaro. É sim com um partido que lhes dê possibilidade de concorrer a grandes cargos e estrutura para ser montada através de máquinas nesses estados. Portanto, para eles, é muito melhor uma relação futura direta com o Valdemar, e pro Valdemar a mesma coisa com eles, sem depender de um atravessador que é o Bolsonaro. Ponto. Ponto. É tão óbvio o que está sendo dito, né? É tão claro o que está sendo dito, mas os bolsonistas não percebem, né? Entre todos, né? O fã de um e o fã do outro. Então eles estão agora sendo consumidos numa briga, que é uma briga que, assim, sempre foi alertada, né? Eles gostam de, né, usar referências antigas e tal. Então vamos usar um bom e velho ditado popular: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Ou seja, começa a faltar o voto por conta da rejeição ao Bolsonaro, começa a faltar a imagem positiva, o saldo positivo de imagem que o Bolsonaro gerava pra eles, aí começa, né, farinha pouco meu pirão primeiro também, né? Então assim, ó, começa a restringir, eu tenho que pensar em mim. Então, esse é o game. Esse é o game dessas pessoas, tá? E é um game que a gente sabe como funciona, a gente sabe qual é, e se você fala assim, né, o riso... Qual a tua opinião? Quem você acha que tá mais certo nessa briga? Os Bolsonaro ou esses caras que rompem com o Bolsonaro? Qual é a tua opinião? Bolsonaro. Eu também acho. Eu acho que os Bolsonaro... Porque assim, esses caras devem aos Bolsonaro. Esses caras viveram a imaginação do Bolsonaro por muito tempo e agora eles querem descartar e jogar no lixo porque o Bolsonaro vai preso. E aí, conforme o Bolsonaro vai preso, vão revelar mais um monte de coisa do Bolsonaro que todos eles sabem que é verdade. E todos eles sabem que aconteceu. Mas que eles, de maneira muito cômoda, ficam quietos. Porque sempre passaram pano pros crimes do Bolsonaro. E não é passar pano só pra decisões erradas. Eu tô falando pra crimes. Eu tô falando pra imoralidades e traições das mais absurdas. Eu tô falando, assim, de coisa baixa. E viu que eles topavam com quanto eles pudessem se eleger usando a imagem do Bolsonaro. Aí agora o Bolsonaro se torna inadequado? Que tipo de lealdade é essa? Se eles não são leais ao Bolsonaro, que basicamente eles devem tudo ao Bolsonaro, eles devem tudo a esse cara, eles vão ser leais ao eleitor? Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.